Glória a Deus. Oh, aleluia. É bom sair, né? É bom estar de férias. Eu faço parte daqueles mais ou menos tostados, né? Tem os muito tostados, mais ou menos tostados. Estou mais ou menos tostado, né? Tivemos um tempo bom de férias, graças a Deus. É muito bom estar de férias, mas é melhor estar em casa. É melhor estar em casa. É melhor ver vocês, abraçá-los, estar com os nossos irmãos queridos, com aqueles que Deus nos trouxe e nos enxertou como família dele, para sermos família. Amém? Glória a Deus. Nós cantamos aqui: nada vai me parar, vou avançando, lutando com armas espirituais, teu nome infalível é. Nós cantamos aqui: eu escolho louvar. Amado, essa escolha é uma escolha que manifesta o reino. Quando você diz, nada vai me parar, você sabe que existem coisas que podem te parar. Você sabe que existem coisas que podem se levantar contra você. Quando você diz, eu escolho louvar, você está dizendo, ainda que as circunstâncias se levantem contra mim, ainda que elas tentem me parar, eu escolho. Essa escolha é manifestar. Quando eu escolho, quando eu decido, eu manifesto o reino. A palavra diz que Jesus estava em determinado local e ele manifestou o desejo de ir para Jerusalém. Por que é que ele precisou manifestar esse desejo, amados? E se ele manifestou de uma forma bem clara, para que aqueles que estavam andando com ele, muito provavelmente, os discípulos, outras pessoas, pudessem ver que ele estava indo para lá. Ele disse, vamos para Jerusalém. Quando ele disse isso, ele não disse isso como se fosse mais um destino para o qual estava indo. Alô? Ele sabia o que ia acontecer em Jerusalém, porque ele era um homem guiado pelo Espírito Santo. Ele sabia que tinha um propósito, né? O tema das virtuosas, propósitos. Andar sem propósito é terrível. É necessário que nós saibamos o nosso propósito, não é? Jesus sabia o propósito que ele tinha, e então, por causa do propósito que estava dentro dele, ele manifestou. Ele disse, nós vamos. Da mesma forma como ele manifestou que ia passar para o outro lado, o Mar da Galileia, lembra-se disso? Ele entrou no barco com seus discípulos e disse, nós vamos para o outro lado. E haveria tempestade, haveria vento, poderia não ter havido, mas mesmo que houvesse, aleluia, mesmo que houvesse, Jesus manifestou, ele ordenou com a sua palavra. Diga, ordenou com a palavra. Quando eu e você manifestamos, nós damos uma ordem baseados na palavra. Quando eu manifesto, através das minhas palavras, cura sobre uma vida de uma pessoa, quando eu manifesto através das minhas palavras, a libertação de uma pessoa, quando o Espírito do Senhor que estava sobre Jesus, e ele declarou isso, não é? Porque o Espírito Santo me ungiu para fazer algo, propósito. Quando ele disse isso, ele estava ordenando, ele estava dizendo, olha, eu vou cumprir o meu propósito, ordenando com palavras, para manifestar a vontade e o reino de Deus. Aleluia. Manifestar, essa palavra, ela remete nos dias de hoje eu quero tirar uma palavra de dentro dela, não é? Manifestar leva a manifestação, não é? Manifestação, quando a gente fala assim, houve uma manifestação dos motoristas de ônibus, né? Manifestação é claro que João não estava lá, né? João estava orando para que o salário dele mude, para que ele cresça, né? Para que ele avance no emprego dele. Ele não precisa manifestar dessa forma, ele manifesta de outras formas. Eu vou dizer de novo para você pensar nisso. O mundo manifesta com bandeiras, gritando, brigando. Você não manifesta dessa forma. Oh, aleluia. Fique tranquilo, ok?
Se você estava pensando em fazer aquele motim contra o seu empregado, o seu empregador, o seu patrão, você não precisa manifestar dessa forma. Existem outras formas muito mais efetivas para eu e você manifestarmos o reino. Aleluia. E o reino de Deus é justiça. Você quer justiça? Manifeste o reino. Que palavra boa. O manifestante, ele está lá porque ele quer reivindicar algo. O manifestante está lá para que a sua voz seja ouvida. O manifestante, ele coloca em palavras o que está dentro do seu coração. Opa, tem coisa para a gente aqui. Um manifestante do reino de Deus quer que sua voz seja ouvida. Porque a pregação vem pelo ouvir. Alguém tem que pregar. Fé vem pelo ouvir. Alguém tem que falar. Fé para você mesmo vem pelo falar da sua boca. Um manifestante precisa, vou dizer de novo que vocês são inteligentes, não é? Olha só, vamos lá. Um manifestante precisa falar. Um manifestante, alguém que quer manifestar algo, ele tem desejo de falar. Ele precisa falar, porque através das suas palavras ele tira de dentro dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus requerimentos, das suas requisições, ele tira de dentro de si e dá voz a isso. Aqueles que manifestam o reino falam a respeito do reino. Aqueles que manifestam, amados, eles precisam expressar. Eu e você precisamos expressar. Eu e você precisamos aproveitar toda e qualquer oportunidade para manifestar o reino. E quando eu falo em manifestar aqui, amado, eu não digo só manifestar com palavras. Vem aqui, Gui. O Gui é um manifestante, olha lá. Ele está manifestando uma mensagem. Um manifestante, quando vai para a manifestação, normalmente coloca uma camisa, não é? A respeito daquilo que ele está manifestando. Se é da Central dos Trabalhadores, ele põe lá uma camisa vermelha escrito CUT. É uma forma de manifestar, de dizer assim, ó, eu pertenço a isso aqui, eu sou dessa ideologia. Quando você veste uma camisa como essa, você não precisa nem falar. Alô? Você já está manifestando. Porque você está vestindo uma mensagem que veio da parte de Deus. Aleluia. Então o manifestante põe roupas adequadas para manifestar. Aleluia. Nós vamos falar sobre vestes, novas vestes, porque Deus está nos vestindo com novas vestes, não só vestes físicas, amém? Não estou falando de vestes físicas, estou falando de vestes espirituais, vestes de louvor ao invés de pranto, óleo de alegria ao invés de um espírito angustiado, vestes para manifestar o reino. Obrigado, Gui. Aleluia. Glória a Deus. Abre comigo lá em Isaías 61. Abre comigo, por favor. Vamos começar por aqui. Você sabe que essa passagem ela foi lida por Jesus, não é? Lá em Lucas 4, quando ele estava na sinagoga, ele tomou o livro, foi lhe dado o livro dos profetas, o profeta Isaías, e ele começou a ler. Na verdade, ele começou a ler a respeito do que ele era. Ele começou a ler a respeito do propósito dele. E é interessante que todos pararam para olhar, porque ele estava falando, ele estava manifestando o seu propósito,
manifestando para o que estava ali. Vá pensando, enquanto nós estamos meditando nessas coisas, quais são as formas pelas quais eu posso manifestar o reino. Porque eu quero que a gente saia daqui hoje com algumas direções, com alguns direcionamentos a respeito disso. Falamos sobre alguns aqui ainda no início, quando eu falei sobre você impor as mãos sobre os enfermos para serem curados. Isso é manifestar o reino. Ah, pastor, mas eu não tenho tanta ousadia assim. Então tudo bem, amado, manifeste o reino falando em outras línguas. É tão simples, é tão pessoal. Se você não fala em outras línguas, nós vamos te dar a oportunidade nessa noite aqui, nós vamos chamar você aqui à frente, para que pessoas possam lhe orientar a respeito disso, para que você não saia daqui. Eu te peço, amado, se você está me ouvindo, não saia daqui nessa noite, sem estar orando em outras línguas. Porque, amado, essa oração, a oração perfeita, a oração no Espírito, ela desenvolve a sua fé. Ela leva você para um outro patamar, que sai das orações naturais, que sai das orações entendíveis pela sua mente natural. Porque existem coisas, existem coisas que você não teria ousadia de orar, se fosse com oração natural. Essa chegou agora. Tem coisa que você ora no Espírito, amado, que se você fosse orar entendendo, você ia ficar com receio de orar. Você ia ficar, não sei, não vou orar isso, será que é isso mesmo? Quando você ora no Espírito, a sua mente está bem frutífera, está bem sossegada, e aí você ora exatamente o que o Espírito quer que você ore a respeito de você. Oh, aleluia! É por isso que aí, orando no Espírito, você manifesta o reino, porque você não ora o que você quer, você ora a vontade de Deus para a sua vida. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Isaías 61, não é? Verso 3. Nós vamos ler do 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar, propósito, boas novas aos pobres, enviou-me a restaurar contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e a ordenar acerca destes que lhes dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado. Eles se chamarão carvalhos de justiça, plantados no Senhor, ou plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Vá comigo também no verso 10 e 11. Eu me regozijo muito no Senhor. Eu vou ler de novo. Eu me regozijo muito no Senhor. Alegria não é sentimento. Alegria é uma boa forma de manifestar o reino. A minha alma se alegra no meu Deus, pois Ele me cobriu com vestes de salvação. Primeiro ele fala de vestes de louvor, aqui ele fala de vestes de salvação. Me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna com um turbante, e como a noiva que se enfeita com suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor fará brotar justiça e louvor perante todas as nações. Aleluia! Isso me lembra até uma música que a gente cantava bem lá atrás. Regozijarei muito no Senhor, minha vida se alegra em Deus, razão do meu louvor. Eliezer, né? Eu acho que é. É das antigas. É das antigas. É, Andrezinho, isso mesmo. Vai estar aqui, não vai? Vai nos abençoar. Aliás, parêntese, você precisa fazer o remo. Porque no rema, amado, você vai mergulhar fundo, você vai aprender como manifestar o reino. Nós estamos ensinando algumas coisas aqui, mas o que a gente está ensinando, amado, como o pastor Paulinho falou aqui, às vezes nós passamos por cima de algumas coisas, porque não temos tempo de mergulhar nelas. Mas se você deseja manifestar, na verdade não deseja, se você é desafiado a manifestar isso, porque eu quero ver aqui nessa noite manifestantes. Alô?
Você já tentou parar um manifestante? Já tentou? Não estou falando daquele manifestante que vai na manifestação, não sabe nem o que está fazendo lá, né? Porque tem gente que é assim, né? Já até aparece alguns vídeos, né? Você já viu alguns vídeos aí de manifestantes, né? O que você está fazendo aqui, meu filho? Não sei não. Mas como é que você veio aqui? Ah, foi aquele moço que me trouxe. Não é esse manifestante, não. Não é aquele manifestante que está junto com a multidão. Você não é manifestante, amado, que bate palma quando todo mundo bate palma, que corre quando todo mundo corre. Alô? Você não é manifestante que cai só porque o do lado caiu. Só para a gente botar um equilíbrio. Você não é um manifestante, amado, que não sabe o que está manifestando. Você sabe exatamente quem é o seu Deus. Você sabe exatamente o que Ele fez por você. Você sabe o que você era e o que você é hoje. Então, como você cantou, e eu também cantei, nada vai me parar. Um manifestante, amado, nada para ele. Eu vou dizer de novo. Um manifestante, amado, do reino, nada para ele. Seja angústia, tribulação, espada, perseguição, nada para ele. Você se lembra daquele manifestante na Praça da Paz Celestial, lá na China? Lá atrás. Talvez não seja da época de alguns aqui, né? O pessoal um pouco mais velho lembra disso, né? Era um rapaz só, bem franzininho, chinesinho. Parou uma coluna de carros de combate. Parou, só ele em pé. O que ele estava fazendo ali, gente? Estava manifestando. Ele estava disposto a morrer por uma verdade. Oh, aleluia, oh, aleluia. Ei, Pai bom. Amado, os homens e mulheres da igreja primitiva, se você não assistiu aquele filme Paulo, como é que é o nome? Paulo Apóstolo, acho que Paulo Apóstolo, né? Ele mostra exatamente isso. O momento em que eles estavam para ir para a Arena dos Leões. E um deles fala assim: olha, isso é só um momento. Daqui a pouco nós estaremos com o papai. Amado, que convicção é essa? Essa convicção, amado, pelos quais eles morreram, e tantos morreram, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, ouvindo essa palavra. Uma convicção, amado, de que eu preciso. Amado, não é lhe dada a mim também a opção de querer ou não manifestar. É por isso que eu disse aqui, o pastor Paulinho, ele não nos convidou, porque pelo Espírito, ele nos desafiou. É hora de manifestarmos o reino. É hora de expressarmos com palavras, com gestos, com ações, manifestarmos aquilo para o que alguém pagou um preço muito alto. Amado, você já parou para pensar no preço que Jesus pagou por mim e por você? E você ainda diz assim: eu não tenho valor. Amado, se você não tivesse valor, Jesus não teria pago o preço. Alô? Se ele pagou um preço, é porque algo pelo que ele pagou o preço tinha valor. Então você tem valor. Você foi criado, amado, imagem e semelhança de Deus. O portador, amado, você é o portador da glória de Deus na terra. Eita glória! E por causa disso, amado, a mim e a você é dada a tarefa, a missão de manifestarmos o reino de Deus. É desejo de Deus e é um anseio de toda a criação. Romanos 8 fala isso, amado. A criação geme. Criação é tudo aquilo que não é filho. Todos aqueles que não foram feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no nome de Jesus. Se você não fez isso, eu lamento dizer, você ainda não é filho. Você é criação de Deus. Deus te ama, mas para você se tornar filho, você tem que fazer algo, que tem que ser manifesto por palavras. É por isso que nós temos que confessar com a boca, porque a boca confessa daquilo que está no coração. O quanto você tem crido, é o quanto você tem falado. Aleluia! Eu
Vou dizer de novo, você vai dizer amém. Bem feliz, ok? O quanto você tem crido é o quanto você tem falado. Amém. Aleluia. O quanto você tem crido a respeito das coisas é o tanto que você fala a respeito daquilo. Eu me recordo de quando viemos para cá, né, há um ano atrás, não havia nada, né, mas o pastor falava muito sobre isso, falava o tempo todo, né? Isso foi se tornando verdade nas palavras dele, e por causa das palavras dele, isso foi se tornando verdade em nós, na nossa vida. Palavras criando coisas. Porque as palavras, amado, ditas debaixo de uma unção, palavras ditas debaixo de uma revelação, elas têm o poder de criar coisas, de manifestar coisas. Um manifestante não fala daquilo que já existe. O manifestante que quer que o governo mude, o governo já mudou? Não. O manifestante fala daquilo que ele deseja ver. Quando você manifesta o reino na sua casa, você não fala das situações que você está vendo, você fala de como vai ser. Quando você manifesta o reino no seu trabalho, você não fala dos problemas que você está enfrentando, você fala das soluções que vão chegar. Oh, aleluia! O manifestante não fala daquilo que está vendo, mas daquilo que ele quer ver. Aliás, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, e a convicção. Você já viu um manifestante como é convicto? Não aquele que não sabe o que está fazendo lá, manifestante que sabe o que está fazendo. Amado, nada o para, não existe argumentação que o tire dali. Você se lembra daqueles manifestantes que faziam greve de fome na porta de locais de manifestações grandes que houve ao longo da história, né? E manifestantes fizeram greve de fome. Gandhi foi um que fez, né? Homens que, por causa de uma ideia, por causa do desejo de mudança, amado, manifestante, ele anseia pela mudança. O que manifesta o reino de Deus, amado, ele sabe porque sabe que a vontade de Deus é a mudança. Um manifestante, amado, chama a mudança. Quanto você tem chamado mudança? Oh, aleluia. O quanto você tem chamado mudança nos seus relacionamentos? O quanto você tem chamado de mudança no seu casamento? O quanto você tem chamado de mudança em relação aos seus filhos, em relação ao seu projeto de vida? Porque o manifestante, amado, não fala do problema. Oh, aleluia. Tem um livro ali na biblioteca, você pode, na livraria, você pode até lá buscar, bem fininho. O título é assim: Não Fale Negativo. Muito bom, bem fácil de ler, bem rapidinho. Se você está desafiado nessa noite a manifestar o reino, começa não falando negativo. Comece amanhã, primeiro dia da semana, segunda-feira, final de férias, não falando negativo. Comece dizendo: esse é o dia que o Senhor fez. Esse é o dia que Ele fez para eu me regozijar, me alegrar nele. Vou chegar lá no trabalho, vou dar um abraço em todo mundo, especialmente naquele que você não gosta, porque aquele é quem mais precisa que você manifeste o reino. As pessoas que são mais, a minha história, ministrando a pessoas e aconselhando pessoas, tem me mostrado que as pessoas mais duras, as pessoas mais críticas, as pessoas mais ferrenhas, são, na verdade, aquelas que mais precisam de amor. Aquelas que são defensoras, que não aceitam, ela precisa de um abraço. Um abraço manifesta o reino. Oh, aleluia. Não precisa nem de palavras, amado, só um abraço. Oh, aleluia. Aquele seu parente, amado, que está precisando de um abraço, um telefonema, manifestando o reino. Uma ação de amor, como você foi amado.
manifestando o reino. Oh, aleluia. Eu falei sobre vestes, não foi? É necessário que nós vistamos vestes que manifestem o reino de Deus. É necessário que eu e você coloquemos a roupa adequada para a nova estação. E eu creio numa nova estação. Eu creio na mudança. Durante o ano passado, nós tivemos uma fase de estabelecer fundamentos, né? De estabelecer modelos e levantar paredes naturais e espirituais, de colocar pilastras e fundamentos, mas a estação está mudando. E agora nós estamos entrando na estação da expansão, do crescimento, do avanço. Quando você muda de estação, amado, você precisa mudar as suas vestes. Aliás, não reclame das estações. Aleluia. Não é? Eu sei que às vezes é difícil botar terno no verão. Eu sei que é. Mas é porque a estação agora é quente. Vai chegar a estação que você gosta, que é friozinho. Vai colocar o seu terno, não vai mais suar. Não reclame das estações, amados. Elas são necessárias. Deus criou tempos e estações. Deus criou ciclos. Eu não vou ter tempo para falar sobre isso, mas eu tenho lido e meditado sobre isso, sobre ciclos. Nós estamos fechando um ciclo na igreja no Brasil, e o Brasil, como Brasil, está fechando um ciclo para uma abertura de um novo ciclo. Oh, aleluia. Eu vou lhe dizer só uma coisa para você guardar, ok? No novo ciclo, as riquezas vão entrar em movimento. As riquezas vão acompanhar os propósitos. Se você entendeu, você pega isso. Se você estiver no seu propósito, riqueza vai chegar para você cumprir o seu propósito. Porque é necessário que você manifeste o reino através da sua vida com propósito. Oh, aleluia. Vou te dar só uma para você pensar, ok? Ir para casa pensando no pastor. Eu gosto que você vá para casa, deite no travesseiro e fique lembrando de mim. Os alunos do Rema sabem disso, né? Então você vai ficar lembrando de mim. Deixa eu perguntar para você, a palavra de Deus fala que Ele vai suprir todas ou cada uma das suas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Só por isso a gente já podia dar uns 15 minutos de glória a Deus aqui, dançar, não é? Que Ele vai suprir cada uma delas segundo a sua riqueza, não é segundo a sua medida. Ainda bem que Deus não age segundo a sua medida. Ainda bem que Ele me ama além da minha medida. Aleluia. Então Ele diz, a palavra diz, que Ele vai suprir cada uma das suas necessidades. Eu lhe pergunto, quais são as suas necessidades? Essa passagem não está falando só de necessidades básicas. Essa palavra não está falando só de necessidade de comer, dormir, pagar conta, pagar colégio de menino, curso de inglês, academia de musculação. É necessidade, não é? Necessidades. Não está falando disso. Vou dar uma outra visão para você entender isso, sobre essa estação que está chegando. Se no seu propósito, oh, aleluia, pastor, a gente tem que botar uma escada para descer no meio, que a gente fica com vontade de descer, né? Se no seu propósito está viajar para várias nações, um avião é uma necessidade. Entendeu? Aleluia. Se no seu propósito está alcançar muitas crianças, é necessidade uma casa bem grande. Ou melhor, um prédio. Necessidade, por causa do propósito. Quando você se dispõe a manifestar o reino, amado, riqueza entra em movimento. Oh, aleluia. 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 É só para você expandir a sua mente. Quando as estações mudam, as vestes têm que mudar. As suas vestes de incredulidade não cabem
Guilherme de novo, né? Agora eu vou pegar ele de novo como exemplo. Fica de pé, Guilherme. Olha como é que Guilherme está esbelto. Não está? Está bonito. Muito embora as férias se fizeram bem, hein, rapaz? Vamos voltar para o ferrado, né? Correr. Guilherme perdeu alguns quilos para ficar mais saudável. Não é para ficar só bonito, não. Bonito ele já é, para ficar mais saudável. Porque é importante ficar saudável. As roupas que ele tinha antes, por causa de uma mudança nele, não cabem mais. Quando você decide não mais andar ansioso, vestes de preocupação não cabem mais. Quando você decide andar alegre, porque é uma escolha, amado. Eu escolho andar alegre. Porque no reino de Deus, do qual estamos falando, justiça não é direito, justiça é uma condição. Alegria não é sentimento, alegria é força. Quando você se veste da alegria do Senhor, uma força te pega, amado. E não cabe mais aquele vestido de preocupação, aquele vestido de reclamação, aquele vestido de incredulidade. Não cabe, amado. Porque se você se vestiu de uma nova veste, como foi lido aqui em Isaías 61, vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado. As pessoas ansiosas andam com o espírito angustiado. Que tal você nessa noite trocar essas vestes de ansiedade por vestes de louvor? Vestes que levantam mãos santas, que dizem, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Diga, eu sei, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amado, quando a sua boca se enche de um louvor como esse, não tem como ficar preocupado. Não tem como andar ansioso. Faça o teste. Faça o teste e largue o mundo agora. O pastor hoje está bem melodioso, né? Bem cantarolante. Faça o teste. Você está ansioso. Alguma coisa está te prendendo a tua atenção. Não, eu sei, você não anda ansioso, só eu, ok? Vamos dizer que eu estou ansioso por alguma coisa, né? E aí, a mente fica presa naquele problema, você fica pensando naquilo toda hora, você tenta sair dali e não consegue. Faça o teste. Comece a cantar. Escolha um louvor como esse. Eu escolho louvar, glorificar o teu nome, Jesus, e nada pode me parar. Aí você põe uma ênfase no nada. Nada pode me parar, eu escolho louvar. Aí você está no trabalho, né? Pastor, eu estou no trabalho, eu não posso ficar cantando. Você pode fazer assim, ó. A sua alma está cantando, amados. Oh, aleluia. Ou você acha, amado, que Jesus... Eu fico às vezes fazendo esse exercício mental. Imaginar o que passava na cabeça de Jesus carregando a cruz, amados. Indo para o Calvário. Eu não consigo ver Jesus reclamando. Não consigo. Ele podia até estar com dor, que estava doendo. Ele era homem. Ele estava passando e carregando naquele momento, nos substituindo naquilo que era para ser para nós. Ele estava carregando o peso de toda a humanidade, do pecado da humanidade. Mas eu não consigo vê-lo reclamando. Talvez, se essa música fosse daquela época, ele poderia estar cantando. Porque Ele vive, eu posso crer, daqui a 3 dias eu estarei de pé.
Jesus morreu, amado, crendo firmemente nas palavras do Pai. Ele disse que estaria de pé. Ele disse: em 3 dias eu vou reconstruir esse templo. Porque ele cria, foi que ele morreu. Manifestar o reino significa morrer, amados, para os meus desejos. Porque de algumas coisas você, olha, vou dizer para você ficar tranquilo, ok? Não ficar mais pedindo isso para Deus. Tem coisas que não adianta pedir para Deus. Para você ser livre da tentação de pecar. Ai, Deus, me liberta desse negócio. Não funciona. É você que toma a decisão. O pecado jaz à tua porta. O desejo está lá todo dia, amado. E cumpre a você dominá-lo. É assim. Você escolhe. Não adianta você, amado, reclamar de perseguição por causa do Evangelho. Não adianta. O mundo odeia você porque você fala de coisas que o mundo não sabe, não experimenta, não tem. Um manifestante, amado, ele normalmente não é benquisto. Um manifestante normalmente incomoda, porque ele fala coisas que as pessoas não querem ouvir. Ele aponta problemas, ele aponta necessidades de mudança. Eu não estou falando com isso, amado, que você vai manifestar o reino de uma maneira agressiva. De novo, vamos pegar o exemplo de Jesus. Eu não vejo em nenhum lugar Jesus agredindo pessoas com palavras. Aliás, a nota sempre foi o amor. Então, se eu não manifestar o reino com amor, é como sino de bronze que retine. Não serve para nada, não é? Mas o manifestante, amado, ele fala das necessidades de mudança. O manifestante, ele fala dos desejos de Deus para o homem. Então essas coisas que o mundo jaz, nas quais o mundo jaz, e às quais o mundo ama, elas são contrárias ao reino. Então é necessário, para manifestar o reino, que você decida. Eu escolho louvar. Eu escolho amar. Eu escolho dar uma segunda chance, e uma terceira, e uma quarta, e uma quinta. Eu escolho perdoar 70 vezes 7. Eu escolho viver como Jesus viveu. Aleluia, oh aleluia. Abre comigo lá em Mateus 9:16. Mateus 9:16. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, pois semelhante remendo rompe o vestido e faz-se maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, entorna-se o vinho e os odres se estragam, mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Como eu disse aqui, amado, a veste desta nova estação, a veste daqueles que manifestam o reino, ela não pode estar costurada em comportamentos, em atitudes do passado, senão não funciona. Eu estou lhe dando a chave para manifestar o reino, e para que, manifestando o reino, a sua vida entre em funcionamento, amado. Eu não posso misturar verdades do reino com ações do velho homem, com palavras, com atitudes, com comportamentos que não manifestam o reino. Aleluia.
espera-se de quem manifesta o reino uma postura. Espera-se de quem manifesta o reino, amado, um comportamento que fala não muito com palavras, mas muito mais com ações, com modelo, com vida. Espera-se isso. Então, amado, se você é chamado para manifestar o reino, você está sendo filmado. Alô? As pessoas vão sim olhar para você, porque você se torna uma carta viva. Você se torna a palavra de Deus andando sobre a terra. Oh, aleluia. Você se torna o portador da glória de Deus. E a glória de Deus não pode compactuar com coisas que são do mundo. Ou pode? Não pode. Tanto é que a palavra de Deus, ela nos incentiva a nos sermos santos. Seja santo, porque eu sou santo. Se você carrega a santidade dentro de você, é necessário que você seja santo. É necessário que você manifeste o reino com palavras e ações que respaldem a sua pregação. Aleluia. Então, amado, você vai ser olhado, sim, vai. Eu e você seremos notados. É por isso que eu disse aqui, que perseguição por causa do evangelho, amado, é uma coisa pela qual não adianta orar. Porque as pessoas que não aceitam isso, elas vão se levantar contra você. O mundo, ele não quer mudança. Já pensou nisso? O mundo não quer que as coisas funcionem. O mundo quer que o jeitinho fique ali, porque aí, estando ficando o jeitinho, vai ficar a corrupção. O mundo não quer mudança. Deixa eu te fazer uma pergunta bem séria, que eu já me fiz algumas vezes. Se a glória de Deus, Jesus diz isso em João 17, eu lhes tenho transmitido a glória que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então, se a glória de Deus foi dada a nós por meio de Jesus, os portadores da glória de Deus, e glória de Deus é bondade, fidelidade, provisão, tudo que o mundo precisa. Se isso está com a igreja, então com quem que está a solução, por exemplo, para o problema da Cracolândia em São Paulo? Está com o governo? Com quem que está a solução dos homens e mulheres que moram lá no Centro Histórico de Porto Alegre? Está com a Secretaria de Ação Social? Eles podem até ajudar, mas a verdadeira mudança, aleluia, a verdadeira solução, amado, está conosco, somente esperando que nós manifestemos o reino. O reino de Deus, justiça, paz e alegria, promovendo mudanças. Oh, aleluia. Você quer mudança? Comece a falar dela. Comece a falar da mudança. Você quer ver coisas mudando na sua vida? Comece a falar delas. Não espere que mude. Você fala delas. Ei, não espere que o ano mude. Você muda e aí o ano muda. Não espere que seu casamento mude. Você muda e porque você mudou, as coisas começam a acontecer. Você quer manifestar algo? Comece a falar disso. Fale a respeito do que você crê. Fale a respeito dos projetos e sonhos que Deus tem colocado no seu coração. Fale. Dê voz. Como é que os projetos de um arquiteto vêm para o mundo natural? Quando ele desenha e quando ele fala daquilo. Olha, vai ser assim, vai ter um quarto aqui, uma porta aqui. Já existe? Não. É só um rabisco no papel. E a voz dele dando vida. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Mateus 9, 16, 17. Já li, né? Isso. Abre comigo em 1 Samuel, deixa eu te mostrar algo. Para que você fique tranquilo em relação a isso. Em relação às vestes que eu e você vamos vestir nesse novo tempo. Porque talvez você pense assim, então quer dizer que eu vou ter que fazer igual o pastor Paulinho faz. Vou ter que ir no púlpito, vou ter que pregar, vou ter que... Não. Existe uma veste preparada para cada um aqui.
A veste que ele veste não é a veste que eu visto. Ele veste uma veste de autoridade, ele veste uma veste que lhe dá autoridade para fazer coisas que não compete a mim fazer. E você tem vestes preparadas para você que você não precisa disputar comigo. Oh, aleluia. Deus preparou para você e para mim vestes específicas. Quando Davi, e é o que eu quero te mostrar, em 1 Samuel 17, Davi vai lá enfrentar Golias, não é? Olha comigo, 1 Samuel 17, 38, diz assim: Saul vestiu a Davi da sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, e tentou andar, mas jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Aqui tem duas verdades, amados. A primeira é que você não precisa vestir as vestes de outro para cumprir o seu propósito e para manifestar o reino. E a segunda é que se alguém te vestiu de coisas que não são suas, hoje é dia de tirar. Isso não me pertence. Essa capa de impossibilidade não me pertence. Essa capa de autocomiseração não me pertence. Essa capa de insuficiência não me pertence. Deixa eu tirar isso logo. Oh, aleluia. Mas havia uma armadura preparada para Davi. Olha comigo. 1 Samuel, passa para o próximo capítulo, o capítulo 18, verso de número 4. Existia no reino, porque Davi seria feito rei, então existia já no reino uma armadura que cabia em Davi. Antes mesmo de Davi entrar lá, uau! Estou dizendo, amado, que nesse tempo você vai receber as vestes que vão colocar você nos locais que você precisa estar. Tem locais que você sabe, né, quem trabalha com direito sabe disso, tem locais que você não entra se você não estiver trajado de determinada forma. Aleluia. Mas quando lhe é dada a roupa certa, a vestidura da autoridade, não há impedimento. As pessoas têm que ceder para você entrar. Existia uma veste e uma armadura já preparados para Davi no reino. Porque era necessário que Davi se revestisse de vestes diferentes. Davi era um pastor de ovelhas. Muito embora já chamado, mas existiam vestes que iriam vesti-lo naquela nova estação, como rei de Israel. Olha só, 1 Samuel 18, 4. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. As vestes de Saul não cabiam em Davi, mas as vestes de Jonatas cabiam. Uau. E Jonatas era quem, amados? Filho do rei. Aquele rei, aquele modelo que existia, porque era necessário uma mudança. E você sabe como que Jonatas se relacionava com Davi. Eram como que irmãos, né? Diz a palavra que eles amavam um ao outro. Que o coração de Davi se apegou ao de Jonatas, e ele o amava como um irmão. Quem foi a porta de entrada? Quem foi a veste que vestiu Davi para aquele novo modelo? Não foi a veste de Saul, que era o rei, mas foi a veste do filho. Eita! Existe uma veste, amado, preparada para você. Que tal você entrar hoje no armário do Espírito, procurar o seu nome? Deixa eu achar o meu nome aqui. Jason, essa aqui, essa é a minha. Vestes de cura, de libertação de cativos, vestes de ensino da palavra, essa aqui que eu vou vestir.
Oh, aleluia. Eu queria me lembrar do nome do missionário que contou isso. De que ele teve uma visão, de que foi ao céu, e que lá no céu ele viu como se fosse um grande depósito, com pedaços de corpos, pernas, braços, com o nome de pessoas. Ele começou a olhar, daqui a pouco ele viu o nome dele. Ué, uma perna com meu nome? Jesus, mas por que está aqui essa perna? É porque se você pedir, e se precisar, já está aqui preparado. Se você precisar, eu já preparei. Eu já preparei lugar para você. Eu já preparei as vestes que você precisa. Aliás, eu sei exatamente o seu número. Você não precisa se preocupar, não vai ficar apertado, não vai ter que ajustar a barra. As vestes que te vestem nessa estação, amado, da manifestação do reino, são feitas especialmente para você. Porque não obstante Deus tenha morrido por toda a humanidade, Ele conhece cada um dos seus problemas, cada um dos seus dilemas, dos seus sonhos, dos seus projetos. Ele sabe de todos os diagnósticos que você recebeu. Ele sabe. Mas Ele prepara para você e para mim vestes especiais. Oh, aleluia! Eu quero te mostrar algo. Abra comigo lá em Gênesis. Deixa eu achar. Gênesis 3, verso de número 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Aqui foi quando Adão e Eva pecaram. Cozeram, pois, folhas de figueira e cingiram-se. Então, ouvindo a voz do Senhor, Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus perguntou: onde você está? E aí ele vai dizer o que aconteceu, não é? E aí, quero achar, aqui, no verso 21, diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Perceba que quando Adão e Eva quiseram resolver o problema do pecado e da sua vergonha, quando fala aqui que eles perceberam que estavam nus, na verdade eles perceberam que foram envergonhados. A nudez aqui é muito mais espiritual do que física. Eles perceberam que tinham se envergonhado diante de Deus. E quando eles perceberam isso, para tentar resolver os seus problemas, aleluia, você agarra as oportunidades que passam por você, mas não pega e se esquece do propósito que você tem. E aí, diz a palavra que eles pegaram folhas de figueira para se vestirem. Mas você e eu sabemos que quando você tira a folha da árvore, no momento que você tirou a folha da árvore, ela começa a morrer, a secar, não é? Porque ela deixou de estar ligada à árvore. Então, quando eles tentaram resolver e vestir-se das roupas que eles achavam que deviam vestir, na verdade, Adão e Eva estavam se vestindo de morte. Estavam se vestindo de coisas que perecem. Mas Deus, simbolicamente, não é? Mata um animal, imola e sacrifica um animal para que daquela pele, daquela
daquele corpo pudessem ser feitas roupas que os vestissem. Quando Deus os veste daquele animal que foi imolado, Ele os vestiu de algo que permaneceria. Aleluia! Quando Jesus foi morto na cruz, o nosso cordeiro imolado na cruz, do seu corpo nós fomos vestidos e somos participantes do seu corpo e do seu sangue. A vestidura que Deus nos deu é uma veste que permanece, é uma veste que tem vida. Se nesse dia, nessa noite, as vestes que você tem vestido têm lhe envergonhado, essa é a hora, esse é o dia de trocar as vestes de vergonha por vestes de vida. Essa é a noite de você trocar as vestes de morte por vestes de vida. O grupo de louvor pode vir aqui me ajudar? Aleluia, nós já estamos terminando. Se você voltar lá naquele versículo que nós lemos no início, Isaías 61:3, e o Diego, você coloca aquela imagem aqui atrás, por favor, que eu lhe pedi. Essa imagem é a imagem de uma árvore que é chamada árvore das árvores. É o carvalho. Você viu aí no final do versículo, não é? A fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Carvalho é uma árvore, amado, que é o símbolo da firmeza, da solidez, da permanência. Existem carvalhos que datam de 1400 anos de idade. Agora tem uma curiosidade, eu fui ler sobre isso, né? Porque eu fiquei curioso, por que carvalhos de justiça? O carvalho, ele é usado pelos botânicos, pelos estudiosos, né, de botânica, para medir como foi o clima, como foram as intempéries no local onde ele estava plantado. Porque na casca da árvore, nos troncos do carvalho, ficam marcados os sinais das tempestades. E quanto mais tempestades vêm, tanto mais o carvalho se torna forte. Oh, aleluia! E quanto mais tempestades vêm, mais profundas são as suas raízes, até chegar ao ponto, amado, de se tornar inabalável. Isso fala alguma coisa comigo, com você? Oh, aleluia! A fim de que, com o objetivo de uma graninha boa aqui nessa carteira, vestidos com vestes para nos tornarmos inabaláveis, dizima na minha vida, para permanecermos, depois de haver feito tudo, permanecer inabalável. O carvalho, amado, é uma árvore que é vista como símbolo de fortaleza. Eu creio, amado, que nesse tempo em que eu e você vamos manifestar o reino, nos tornaremos assim. As pessoas vão olhar para mim e para você, porque é necessário, amado. É necessário no mundo que nós vivemos hoje, pessoas com equilíbrio nas emoções, pessoas com equilíbrio no amor, pessoas que tenham longanimidade, temperança, domínio próprio. As pessoas não têm mais isso. Eu declaro, amados, que Deus está vestindo você para essa estação, com vestes de louvor, para que você se torne esse carvalho, este modelo, esta pessoa que as pessoas vão olhar para você e vão dizer: eu vou ser como ela, eu quero ouvir o que ela tem para dizer. Ela é um carvalho de justiça. Afinal de contas, justiça é uma das formas de manifestar o reino. O reino de Deus é justiça. Como dissemos aqui, justiça não é direito, é uma condição. Justiça é o estado aceitável, meu e seu, diante de Deus. Vestidos de inocência, vestidos de pureza, vestidos de santidade, plantados pelo Senhor para
a sua glória. Você pode fechar os seus olhos? Aleluia. Eu escolho louvar. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado, Pai, pelo equilíbrio. A Tua palavra fala sobre estabilidade nos seus tempos. Eu creio, Pai, que nós estamos entrando nesse tempo. Tempos de estabilidade, tempos de segurança, de avanço, tempos de equilíbrio, Pai. A palavra correndo com velocidade. Tempos de propósitos em manifestação. Eu chamo os chamados. Eu visto esses homens espiritualmente nessa noite, com as vestes com as quais eles serão reconhecidos nos seus chamados, porque é necessário que eles manifestem o teu reino, é necessário que eles manifestem a tua palavra, é necessário que eles sejam reconhecidos como portadores da tua glória. No lugar da tristeza, alegria. No lugar do choro, folguedo. No lugar do pranto, pratos de alegria. Para que eles sejam carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor,